Neste vídeo sobre algoritmos, vamos falar sobre traçagem de algoritmos. Então, o que é que consiste a traçagem de algoritmos? A traçagem de algoritmos basicamente consiste em um conjunto de testes e controle de erros. Ou seja, o teste e o controle de erros no algoritmo permitem verificar se este resolve o problema pretendido. Para isso, utiliza-se a técnica de tracing, ou traçagem, que permite acompanhar passo a passo a execução de um algoritmo, eliminando desta forma a possibilidade da ocorrência de erros. O tracing consiste, assim, em testar um algoritmo com valores de entrada, observando o comportamento interno ao longo dos vários passos que compõem o algoritmo. Portanto, basicamente, o tracing, ou a traçagem de algoritmos, permite-nos verificar se o algoritmo está a ter o output desejado, okay? Ou seja, se resolve o nosso problema. A traçagem consiste em testar então o algoritmo para determinados valores de entrada, observando o seu comportamento. Todos os passos do algoritmo devem ser numerados, sendo o ideal construir então uma tabela em que os títulos das colunas são constituídas por todas as operações efetuadas pelo algoritmo, desde atribuições, condições, repetições, etc. Os títulos das linhas correspondem aos passos. A ideia é determinar se a sua lógica é válida e corresponde aos objetivos que se pretendem atingir. Portanto, estes são os conjuntos de passos para elaborar a traçagem de um algoritmo. Vamos ver agora aqui um exemplo prático. Na implementação desta técnica, começa-se por criar então uma tabela, que é este quadro que está aqui. Depois coloca-se na primeira linha as variáveis, as condições ou expressões lógicas e as operações que se pretendem testar. De seguida, vão-se enumerando os passos na primeira coluna. Por último, preenche-se a tabela passo a passo, atribuindo às variáveis A e B os valores de entrada 4 e 5, respectivamente, e executando as operações presentes no algoritmo. Portanto, reparem bem neste algoritmo que temos aqui do lado esquerdo, que consiste então no seguinte. Isto é o algoritmo soma, vai ter três variáveis, A, B e C. Ele vai dar início ao algoritmo, vai ler aqui a variável A, vai ler a variável B e depois vai calcular o C, portanto, que é a soma de A mais B. Portanto, como já vimos noutros vídeos, este símbolo simboliza então a atribuição. Portanto, o C vai ser atribuído A mais B. Por fim, ele vai escrever o C e depois temos o fim do algoritmo. Reparem agora na traçagem. Portanto, o algoritmo então a traçagem de algoritmos consiste então em criar a nossa tabela com as nossas variáveis. Reparem, temos a variável A, que neste caso vai ser correspondente a esta instrução. Depois B, que vai ser correspondente aqui a esta instrução de ler B. Depois temos a atribuição C toma o valor de A mais B. Cá está. C toma o valor de A mais B. E depois temos a saída, que é o output. Portanto, no primeiro passo, então ele vai ler o A. Vamos dar aqui, segundo este exemplo, então a entrada vai ser 4 e 5. Portanto, o A vai tomar o valor de 4. Depois, no segundo passo, vamos atribuir B o valor 5. No terceiro passo, ele vai calcular, então, a soma de A mais B. Cá está. No terceiro passo, ele vai calcular, então, esta soma, que será 4 mais 5, portanto, vai ser 9. Por último, o que é que ele vai fazer? Vai escrever C, então é o quarto passo, cá está. A saída é 9. Portanto, isto é um exemplo de uma simples traçagem de um algoritmo. E reparem que, segundo esta traçagem, podemos aferir que realmente o algoritmo não apresenta nenhum problema e cumpre os requisitos para que foi feito, que é somar dois números. Vamos ver aqui mais alguns exercícios para nós revermos então estes conceitos. Por exemplo, elabora um algoritmo que permite efetuar a leitura de três valores inteiros e calcula o triplo do primeiro, o produto do segundo com o terceiro, o quadrado do terceiro. Portanto, façam uma pausa no vídeo, tentem fazer este algoritmo. Okay? Vamos ver então. Pronto, cá está. Então temos aqui o algoritmo, podemos dar o nome ao algoritmo, por exemplo, calcula 1. Ele vai então atribuir estas variáveis A, B, C, o triplo, o produto e o quadrado, que são do tipo inteiro. Temos o início do algoritmo, então ele vai ler o A, vai ler o B, vai ler o C, portanto vai ler aqui os vários valores inteiros que eram pedidos. O triplo vai tomar o valor então de A vezes 3, portanto é o triplo do primeiro. Depois vamos para o produto do segundo com o terceiro, portanto o produto vai ser igual a B, que é o segundo valor, vezes o C, okay? que é o segundo valor mais o terceiro valor.
E o quadrado do terceiro será igual a c elevado ao quadrado, ou c vezes c. Portanto, é diferente. Podemos fazer de duas formas. Este chapéuzinho significa, em algoritmia, o quadrado. Portanto, elevado. O quadrado não, é o elevado, potência. Ok? Portanto, temos aqui, então, agora escrever o triplo de A, E, e ele escreve o triplo. Depois vamos escrever o produto de B com C, E, ele vai escrever o produto. E depois, por fim, vai escrever, então, o quadrado de C, E, e vai escrever aqui o resultado do quadrado. Portanto, estão a ver que isto é um algoritmo relativamente simples, mas que permite efetuar então estes cálculos. Vamos agora ver então a traçagem. Isto é, vamos tentar fazer a traçagem do nosso algoritmo. Para isso vamos dar valores. Quando nós estamos a fazer uma traçagem, nós temos que dar valores às nossas variáveis. Neste caso vamos dar um valor a 10, à variável A. À variável B vamos atribuir o valor de 3 e à variável C vamos atribuir o valor de 5. Ok? Portanto, cá está a resolução. Então, portanto, para 10, 3 e 5, reparem bem como é que é a nossa traçagem. Portanto, temos o primeiro valor 10, cá está, o A, que ele vai ler o 10. Depois, o segundo, ele vai ler o B, que é o 3. Depois, no terceiro passo, ele vai ler o C, que é 5. Portanto, reparem que as nossas colunas correspondem aos vários passos, como nós vimos no exemplo. Portanto, o quarto passo aqui, reparem, ele vai calcular o triplo, ok? Portanto, A vezes 3, portanto, o triplo do primeiro. Depois, o quinto será o produto do segundo com o terceiro, portanto, será 3 vezes 5, logo dará 15. Depois temos o quadrado do C. O C, como nós vimos aqui, será 5. 5 ao quadrado será 25. Portanto, o sexto passo será calcular 25, então, que é o quadrado do terceiro elemento, terceiro valor. Depois, o que é que nós temos aqui? Temos a escrita do resultado. Vamos começar pelo triplo do primeiro, portanto, o triplo de 10 é 30. Depois, no oitavo passo, o produto de 3 com 5 é 15. E depois temos, então, o quadrado de 5 é 25. Portanto, espero que tenham acertado no exercício. Portanto, como vocês estão a ver, a traçagem do algoritmo é relativamente simples. Tem que ser bem estruturada. Portanto, temos que elaborar bem os passos aqui à esquerda e aqui as várias instruções aqui nas nossas colunas. Vamos para mais exercícios. Temos agora aqui este exercício, que é: crie a traçagem dos seguintes algoritmos, atribuindo à variável A o valor de entrada 2, na linha A. Às variáveis A e B, os valores de entrada true e false, respectivamente, na linha B. Portanto, nós temos aqui dois algoritmos para fazer, então, a respectiva traçagem. Portanto, vejam bem cada um, tentem fazer sozinhos e vamos já ver a solução. Façam uma pausa no vídeo e vamos ver, então. Vamos começar, então, pelo primeiro. Reparem, nós temos aqui, então, neste algoritmo, exemplo 1, temos 3 variáveis do tipo inteiro. Ele vai começar por ler A, depois a variável B vai ser o dobro de A, 2 vezes A. Depois a C vai ser o A mais B. Depois A vai ser igual a 2 vezes C mais 2 vezes B. E por fim, então, ele vai fazer o cálculo de A menos 10 e vai atribuir à variável B. No final do algoritmo vai escrever o resultado de A, de B e de C. Então a traçagem fica o seguinte, reparem. Primeiro passo, o A vai ser igual a 2. No segundo passo, nós temos então B, toma o valor aqui de 2 vezes A, que será 4. No terceiro passo, o que é que temos então? Temos o C, que toma o valor então de A mais B. Reparem, A é 2, B é 4, então aqui teremos 6, 2 mais 4. Vamos ao próximo passo, ok? Que será novamente aqui o A. Reparem que neste caso aqui o A vai voltar a ter um valor diferente. Porquê? Porque vai ser 2 vezes C mais 2 vezes B. Portanto, o A neste caso vai ter o valor de 20. Okay? E depois temos então o valor de B que vai ser atualizado aqui, que será A menos 10. Portanto, A menos 10. Portanto, o A tem o valor de 20, menos 10 será o valor de 10. Portanto, estes são os valores atualizados do nosso algoritmo. Por fim, vai escrever então no sexto passo o resultado final. Reparem que o resultado final é 20, que é o valor de A, 10, que é o valor de B, 6, que é o valor de C.
Okay? Espero que tenham acertado. Se tiver alguma dúvida, podem colocar aí no vídeo, que eu também posso explicar com mais algum detalhe que seja preciso. Vamos agora ao próximo exercício. O B. Reparem que o B, nós temos aqui em cima que atribuímos às variáveis A e B valores de entrada true e false, ou seja, verdadeiro e falso. Isto porque as nossas variáveis A, B e C são do tipo lógico. Nós já vimos os tipos de variáveis e vimos que lógico é o tipo de variável, é o chamado booleano, ou lógico, que só assume dois valores, que é o verdadeiro e o falso. Então, neste caso, vamos fazer então a traçagem do nosso algoritmo. Então, o nosso algoritmo começa por, primeiro, reparem, ele vai atribuir a entrada de A a true. Cá está, ler A vai ser igual a true. Segundo passo vai ler B. Nós tínhamos dito que B seria falso. Okay? Terceiro passo, o C, reparem, vai tomar o valor de A. Portanto, se o A está verdadeiro, o C vai tomar o valor também de verdadeiro. Cá está. Depois, no quarto passo, reparem, o A toma o valor de B. O B é falso, por isso A vai ser falso no quarto passo. Depois o B toma o valor de C. Reparem que o C é verdadeiro e o B é falso. Portanto, se o B vai tomar o valor de C, significa que o B vai ficar verdadeiro neste passo. Cá está, quinto passo. Portanto, agora o que é que ele vai fazer no último passo do algoritmo? Vai escrever A e B. Portanto, A é falso e B é verdadeiro. Cá está. Então ele escreve false, que corresponde ao valor de A, e true, ou verdadeiro, que corresponde ao valor de B. Portanto, espero que tenham percebido a traçagem dos algoritmos. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, podem colocar no canal, neste vídeo. E pronto, espero que tenham percebido a traçagem, que é muito importante na resolução dos nossos algoritmos. Até à próxima.